aproveitando esse gancho, a minha problemática com isso daí é que eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, curiosamente, coincidentemente, a vida é demais, né? Coincidentemente, num período pré-eleição, né? Num processo eleitoral sendo deflagrado. Compra de clube em Portugal, compra de terreno no estádio à moda caralho, que essa é a verdade, né? Fundamental. Aliás, aproveitar o gancho. Neste momento está acontecendo no Flamengo reunião do Conselho Deliberativo para votação da aprovação da compra do terreno. O leilão é na próxima quarta-feira, dia 31, ou seja, daqui a 2 dias. Tudo feito a toque de caixa. Provavelmente, né, com uma aprovação, né, será uma aprovação, né, muito de maioria acachapante, vamos dizer assim. Tem gente que especula em um 90-10, né? Mas fundamental, o Mundo Rubro-Negro fez uma matéria, publicou uma matéria essa semana, sobre os pareceres, né? O Conselho Deliberativo tem isso, grosso modo. O Conselho Diretor, que é a presidência, né, a diretoria, necessita tomar alguma determinada atitude, compra, como aconteceu recentemente, né, compra de terrenos próximos ao CT, né, para ampliação do CT. O Conselho Deliberativo mostra para a sua respectiva comissão lá, tem uma porrada de comissão de finanças, comissão de esporte, de marketing, da porra toda, comissão jurídica, que vai emitir um parecer para auxiliar. O parecer não vincula a votação, mas ele auxilia os conselheiros que vão lá para votar. Essa votação de hoje, os pareceres foram favoráveis, mas todos eles tiveram ressalva. E tá lá na matéria do Mundo Rubro-Negro, pra você poder acompanhar. Mas eu tô só falando rapidamente aqui, porque, né, o tema ainda tá em votação, e provavelmente vai ser aprovado, então, né, tem gente falando melhor. Inclusive, canal Ser Flamengo, nosso camarada, né, poeta Túlio, que está sempre nos acompanhando, tem feito lives quase diárias sobre o processo eleitoral, abordando. Então, vocês têm curiosidade, acompanhem, porque conhecem muito do tema, né, tem grande acesso. Então, assim, tem dado, né, esse cenário, né, dos apoios às chapas, das chapas que se apresentaram, enfim. E também abordou esse tema da votação de hoje, né, os pareceres que foram dados e tal. Há algumas situações, depois eu já vou fazer o convite público, tá? O poeta Túlio estará aqui, em breve ele não sabe disso não, mas ele estará, porque a gente vai dar um jeito de trazer ele aqui para falar sobre eleição e sobre essas temáticas todas. Mas a votação de hoje, por exemplo, uma das ressalvas que foi feita, salvo engano, pela Comissão de Finanças, acredito eu, posso estar errado, mas está na matéria lá, essa questão do terreno tem a possível judicialização, né, do valor, porque foi feita por desapropriação e tal, de asta pública, enfim. Mas o Flamengo, a diretoria, levou isso para o Conselho Deliberativo sem um projeto de viabilidade, né, viabilidade do estádio, se o terreno vai ter um determinado custo para, né, enfim, para poder ser construído, como houve, né, lá na questão do terminal Gentileza, por exemplo, que houve um gasto por causa da questão do solo, enfim. Basicamente, o Flamengo levou para votação um cheque em branco. Né, um cheque em branco, assim, é uma oportunidade, e eu acredito que seja uma ótima oportunidade. Eu acho difícil que haja uma confluência de fatores dessa, né, que é o prefeito caminhando numa posição, né, a presidência da República, enfim, todo mundo interessado em que isso aconteça, e agindo nesse sentido. Mas o Flamengo levou para uma votação de Conselho Deliberativo 2 dias antes do leilão, pedindo um cheque branco. Pelo que consta no edital, posso errar aqui um termo ou outro, mas acredito que não. Saindo, né, o resultado do leilão, Flamengo vencedor para poder, né, para construir o seu estádio, o Flamengo vai ter 1 ano e meio para apresentar o projeto definitivo de construção do estádio. E nesse leilão, importante salientar, constam lá uma série de contrapartidas que o Flamengo precisa ter, né? O Flamengo vai contribuir com mobilidade urbana, vai contribuir com um centro de convenção, né? Acho que está lá a construção de centro de convenções e tal. Enfim, então o custo é elevado dessa operação aí. Depois de 1 ano e meio apresentado o projeto definitivo, pode ter alguma diferença aqui do prazo de ser, mas esse de 1 ano e meio é certinho. Dali em diante, o Flamengo tem 3 anos para concluir a construção do estádio. Então, o cheque em branco é perigoso, vai ser aprovado na votação e acredito que não seja um absurdo votar, mas o absurdo não é um absurdo a aprovação, porque é uma oportunidade importante mesmo. Isso aí a gente consegue reconhecer. A questão é, não há um projeto apresentado aos conselheiros, não há um projeto, e quando eu falo os conselheiros, a torcida do Flamengo, né? Não há esse projeto de viabilidade ainda sendo apresentado. Um dos pareceres da Comissão de Finanças, aparentemente, foi, por exemplo, que o Flamengo ainda não apresentou. O Flamengo apresenta relatório financeiro de forma trimestral, né? Por questão de transparência e tal. Hoje, o Flamengo provavelmente tem a garantia financeira, mas no parecer consta que o Flamengo não apresentou, né, os documentos comprovando a capacidade de fazer esse suposto pagamento, né, do leilão lá à vista.
como Rodolfo Landim, Luiz Rodolfo, disse aí publicamente que o Flamengo poderia fazer. Provavelmente terá condição, mas, por exemplo, foi para uma votação sem o Flamengo apresentar a documentação de que tem viabilidade de fazer o pagamento. Então, assim, essas ressalvas são importantes de se fazer. Porque quando você leva o debate para um lado genérico, né, de assim, quem é contra o estádio é contra o Flamengo. Falei que usei esse exemplo aqui no pré-programa e vou repetir. É igual você chegar na campanha e falar, porra, sou contra a corrupção. E é idiota de chegar na campanha e falar, sou a favor da corrupção. Porra, todo mundo é contra. Até aí, e o que a gente faz com isso? Qual é a prioridade? Qual é o caminho? Qual é o meio? Claro que, em sã consciência, a maior parte, não vou dizer todas, mas acredito que uma maioria significativa seja favorável ao Flamengo ter o seu estádio próprio. Mas como isso vai ser um obstáculo, não é, para o poder de investimento do clube no futebol, a viabilidade disso apenas via SAF, como é que essa discussão é feita? Aliás, a pauta SAF, né? Luiz Rodolfo esteve presente em podcast aí dizendo e teve a ousadia de falar que ele nunca levantou o tema, né? Sendo que tem áudios e vídeos, né? Então, assim, o processo eleitoral é uma zona, né? É aquilo, né? Como o Leandro Lopes falou, a gente fazer campanha por algum candidato a gente não vai fazer, até porque não tem nada que a gente se identifique plenamente, não é naquilo que se defende. Mas a gente pode dizer o que não pode acontecer. O que não pode acontecer é o Danchi, não sei como é que se pronuncia o nome dele, eu espero nunca mais ter a oportunidade de citar essa porra, porque eu espero que ele suma do cenário do Flamengo. Não vai sumir, né? Porque o Flamengo tem a galera, vai ficando aquelas décadas e décadas e décadas, sugando cada porra que tem lá dentro. Mas espero que depois desse processo eleitoral ele seja relegado à insignificância que ele merece. E esse é o caminho que a gente sabe, né? Hoje a gente viu protesto extremamente orgânico acontecendo na sede do Flamengo, chamando, porra, aí... Quando eu entro nesse tema, Boi, dá vontade de não sair mais, mas é complicado porque não é um tema, né, tão maravilhoso de se conversar. Porra, o cara bota uma faixa lá, BAP elitista. Aí eu me vejo numa posição que em algum momento pode parecer que eu tô dizendo que o BAP não é elitista. Mas ele é mesmo, realmente, claro que ele é, óbvio que ele é. Mas quem, daqueles ali, quem não é? É um caralho. É a discussão que a gente tem... É complicado. É a discussão que a gente tem há muito tempo sobre... No final das contas, eles se parecem, na imensa maioria das coisas. A gente tem que descobrir aonde eles divergem. Exatamente. Eu falei isso aqui no último programa. Eles estão falando aqui que foi aprovado o projeto já. Foi aprovado? Ele não foi... O projeto não, a compra. A compra, né? Não houve, né? A gente falou aqui, não é um exagero falar. É fato. Os 3 candidatos hoje, né, que estão postos da eleição, que as chapas não estão, né, oficializadas, mas as 3 candidaturas que se sabe que estarão lá, pelo menos, né, que tem a possibilidade de uma 4ª, que também não vai mudar o cenário naquilo que eu vou falar. Os 3 candidatos hoje foram vice-presidente do Landim. Então, não é sobre isso. Não é sobre a base, a visão de Flamengo, a visão de mundo ser diferente. Em momento algum será, né? O ponto é onde eles divergem, quais são os apoios que eles carregam e nas pautas que são importantes para nós, né? A gente não vai conseguir ser representado em todas elas e nem há essa utopia. Mas algumas pautas são mais importantes que outras. E aí a gente precisa saber o que diferencia esses caras. Então, assim, ao longo do processo, se eu não estiver enganado, a oficialização das chapas, né, até setembro. Eu acho que é início de setembro. Então ainda tem aí um mês de muita especulação rolando. Quando elas forem oficializadas, a gente promete fazer um programa aqui especial para falar sobre isso, até porque essa questão de eleição do Flamengo é uma parada muito restrita, né? Um colégio eleitoral muito pequeno, então as pessoas têm pouco acesso à forma de se fazer política do Flamengo, né? Então a gente vai poder debater esse tema, que é um tema muito, muito importante. E não tem tanto acesso ao que esses caras pensam também, né? Claro, sem dúvida. O Landim foi ao Charla Podcast dar uma entrevista, e isso aí é uma ideia minha. Acredito que tenha ido somente por, neste momento, numa possível boca de urna, ele não, o candidato dele tá atrás. Do contrário, eu acredito que ele não botaria a cara. Em algum momento a gente vai falar especificamente sobre essa entrevista e sobre a gestão Landim, mas eu vou fazer só um adendo aqui sobre essa entrevista, que em um determinado momento o Landim deixa muito claro, e diante de todas as mentiras que ele contou ali, isso é a coisa que mais me enoja, porque me fere. Primeiro me fere o cara ter o despudor de falar uma porra dessa, e segundo, ter diante de mim de maneira descarada a transparência do que esses caras realmente pensam, né? O Landim, mais uma vez, assim como o Michel Acef Filho no último pleito, deixou bem claro, Michel Acef Filho falou que o Flamengo, desde 1895, pelo estatuto, é dos sócios proprietários. E o Landim, nessa entrevista para o Charla Podcast, deixou bem claro que tem
sócio que se importa tanto ou mais com a vida do clube do que com futebol, com esportes olímpicos. Gente que se importa demais com o clube social. Vida do clube é importante dizer assédio social. Assédio social lá da Gávea. Em resumo, pra gente explicar, né? Pra ficar claro. O clube de R$1 bilhão, de receita de R$1 bilhão, o clube de 50 milhões de torcedores, votado por 2.000 pessoas, neste pleito é importante você pensar no que a pessoa que quer saber qual o cloro da piscina, a pessoa que quer saber se vai ter reforma da quadra de bocha, a pessoa que quer saber qual cerveja vai ser vendida no bar, a gente tem que pensar nessas pessoas. Porra, é brincadeira, irmão, é brincadeira. É inacreditável o Flamengo chegar até aqui em 2024. Primeiro, é inacreditável ter 7.000 sócios, 2.000 adimplentes e, sei lá, 1.500 pessoas votando. Isso aí é inacreditável, irmão. Isso é uma mancha, uma mácula absurda na história do Flamengo, que eu espero que em algum momento seja revertida. E tem outro ponto em cima disso aí. Se a gente só tem 7.000 sócios, 2.000 adimplentes, é porque tem gente que tinha que estar do nosso lado das trincheiras, e no final das contas se vende e nos vende também. A partir do momento que for uma prioridade da torcida votar, participar da vida política do clube e parar de usar jargão, esse jargão bonito pra caralho, que eu não vou citar aqui, porque ele é ligado a uma torcida específica, mas no final das contas, todas elas, a imensa maioria, tem algum tipo de envolvimento político, e ter envolvimento político não é errado, eu não estou aqui demonizando a política, eu estou demonizando o uso da política para benefício próprio e um suposto amor pelo Flamengo. A partir do momento que quiserem realmente que o Flamengo seja um clube do povo, inclusive na política, essa coisa vai acontecer. Porque de fora para dentro, irmão, de fora para dentro, quando a água bate na bunda dos velhos, eles vão ceder. Não tem como. Mas tem gente que nos vende, né? Infelizmente. E é muito nojento esses caras perderem a vergonha na cara ou não terem nenhum medo. Esse abraço que está acontecendo lá hoje, para pressionar quem pensa contrário à compra do terreno, ou que houvesse uma discussão maior, mais ampla, de maneira mais clara sobre como vamos comprar, como vamos arranjar dinheiro, né? Essas pessoas, essas torcidas, o dia que quiserem fazer com que o povo, pelo menos o sócio torcedor tenha participação política no clube, isso vai acontecer. Eles sabem o peso da torcida do Flamengo. Tanto é que tem gente lá, né? Então, quando a gente for abordar as eleições, a gente vai falar melhor. Mas eu queria falar sobre isso, tirar do meu peito, porque me angustia. E pra mim, cada vez que esses caras falam de uma maneira descarada, é uma derrota minha e acredito que do Flamengo também. Há dois Flamengos muito claros. O Flamengo dessa gente, vou falar, Bui, não vou dar nome, mas vou falar uma coisa que a gente conversa direto. Porra, tem gente que é babada. Oposição necessária. Você é uma pessoa que tem que estar aí dentro. Porque você levanta, bota o dedo na cara desses velhos, no final das contas tira foto. Supostamente oposição. Em algum momento, irmão, vai demonstrar esse pessoal, mesmo sendo oposição, em algum momento vai demonstrar que converge mais que diverge. Mesmo sendo uma suposta oposição, dá tapinha nas costas, dá beijinho na bochecha, bate palma pra qualquer migalha. Não é que a gente não possa conversar com quem diverge. Não é que a gente não possa conversar com quem é opositor. Acredito que é até saudável. Mas a gestão Landim chegou a um ponto que não tem diálogo, irmão. Não tem diálogo. Eu não quero a morte desses caras. Eu quero que esses caras estejam longe do Flamengo apenas. Apesar dos três, em algum momento, terem feito parte da gestão Landim, o que o Landim fez, e eu falo Landim aqui porque ele é o presidente, e acredito que em determinado momento ele tenha feito igual o Bandeira, né? Ele tenha se fechado e a decisão dele é a lei final, a lei única. Né? Esses caras aumentarem 200% o off-Rio, perseguiram politicamente gente que fazia oposição, ou pelo menos, ou somente criticava, né? O Túlio acho que foi um deles. Foi. Não, perseguiram mesmo, né? De ameaça de exclusão de quadro societário, enfim. Por lei, o Flamengo, qualquer clube, né, é obrigado a fazer o voto online. Garantia do voto à distância. A garantia do voto à distância. Enfim, são N motivos que demonstram claramente que o Landim e seus asseclas são inimigos do Flamengo. Apesar de terem a lua dentro do cu, e graças a Deus o Flamengo conseguir ganhar nesse período, mas ganha apesar deles. Nesta mesma entrevista pro Charla Podcast, quando ele vai falar do Dorival, ele fala que o Dorival cai porque no Flamengo
sempre tem que estar ganhando. E ele dá o exemplo que depois do título da Copa do Brasil, o Flamengo tem uma queda de rendimento no Brasileiro. Só que no início da fala dele lá no Charla, no início da conversa, ele diz que o Marcos Braz é o melhor vice-presidente de futebol. Que inclusive a cadeira do Marcos Braz é uma cadeira muito mais... ele usa um termo elétrica, eletrizante, ele fala uma porra dessa, pra dizer que tá balançando sempre muito mais que o presidente. E eu não preciso falar pra vocês a quantidade de vezes que Marcos Braz fez merda dentro do futebol. E mordeu virilha de torcedor, usou a Flá TV algumas vezes em benefício próprio, usou o Flamengo algumas vezes para plataforma política. Enfim, diante de todo esse cenário, não tem como você dar tapinha nas costas, não tem como você vestir a fantasia, pô, eu sou republicano, eu respeito as diferenças. Apesar de eu ser oposição, apesar de aparentemente eu ser uma cancela para o objetivo dessas pessoas aqui, eu respeito as diferenças. Irmão, esse tipo de diferença que representa a gestão Landim, a gente não pode respeitar. A gente não pode respeitar. Não tô falando que a gente tem que xingar, que a gente tem que perseguir, que a gente tem que agredir. Só que não tem conversa. É água e azeite, irmão. É água e óleo. A gente não pode se misturar com essa rapaziada. O que esses caras pensam de Flamengo é um Flamengo que tirou o real torcedor do estádio, que a gente estava falando no início. E em algum momento essa porra vai voltar pra nossa bunda. O que eles pensam de Flamengo é um Flamengo não de torcedor, mas de cliente. E a vitória desses caras é a morte do espírito do Flamengo. É a morte do Flamengo que criou a gente, do Flamengo que a gente acredita. E não pode ter conversa com esses caras. E pra encerrar esse meu desabafo, sonho com um dia que o Flamengo, o Clube Flamengo, o futebol, os esportes olímpicos vão se dissociar do clube social. Que o clube social tem a sua vida fantástica. Tem aquele restaurante que parece ser maneiro pra caralho, com o boi voando na porta. Que você, velho da quadra de bocha, fique feliz. Você que leva seu filho pro parque molhado com boia no braço do Bob Esponja, seja feliz pra caralho, mas que a sua opinião passe longe pra caralho do que realmente importa e que sua opinião não faça diferença no pleito do Flamengo. Porque não tem cabimento uma porra dessa. Não tem cabimento a gente levar em consideração que a gente tá preocupado com o cloro da piscina, com a quadra de bocha. Essa porra não faz sentido. E no meio de 2.000 pessoas tem também quem não é Flamengo, mas usa o clube social como uma área de lazer. E essas pessoas também votam. Enfim, que em algum momento... E se essa porra acabar também e virar um American Pet, eu quero que se foda. Esse Flamengo aí nunca passou por mim, nunca passou por 99% dos torcedores. Se essa merda cair, virar um Universal, o Edir Macedo comprar aquela porra ali, foda-se, pra mim foda-se. Tira os títulos, tira os troféus, a gente faz um museu... Aqui em Bangu, faz um museu, porra, no Vidigal, na casa do caralho, qualquer lugar. Aquela porra ali não é nada, pô. Aquela porra ali... Porque tem gente que fala, né? Defende a sede, o clube social, como algo que faz parte da história do Flamengo. Uma porrada de coisa passou pela história do Flamengo, já não existe mais. Mas o Flamengo não é aquilo ali. Então, se possível, por favor, Deus, as entidades, Pai do Chão, quem estiver perto de atender a gente, que aquela merda ali em algum momento esteja longe politicamente das decisões do clube, porque aquilo ali é um mal. É um mal absurdamente ruim para as nossas pretensões e para a construção do real potencial do Flamengo. É isso. Falei pra caralho já, mas como a gente fala que essa porra aqui é um divã, eu desabafei.